No princípio era o Logos estava com Deus e o Logos era Deus. Seja bem-vindo ao segundo áudio de nosso curso de Filosofia Cristã. Sou o professor Rogério de Souza e daremos continuidade ao nosso primeiro módulo de introdução. Você ouviu no áudio anterior que Heráclito de Éfeso foi o responsável por pegar a palavra Logos e levantá-la acima de todas as outras, para que, a partir das suas elucubrações, pudesse tratar do conceito de Logos. O que nos importa na filosofia é justamente pensar por que o evangelista João tomou esta palavra, Logos, e a colocou logo no começo do seu evangelho. Ele não era um homem inconsequente em saber que, ao usar um conceito grego como o Logos, estaria colocando o evangelho na fronteira com a filosofia grega. Ele poderia ter usado outro termo, dar outra introdução, mas ele o fez, e o fez provocativamente, e cremos nós, por inspiração de Deus. Disse que a arqué, o princípio, está ligada com logos, palavra, verbo, discurso, razão e assim por diante. Antes de nós chegarmos a este conceito tão abrangente do logos, segundo o Evangelho, vamos retornar a Heráclito. Lembrando que Heráclito estava dizendo o seguinte: existe o ser e o não ser. E o ser só é ser enquanto é. Ele é um ser que está num rio, e o rio flui. O rio flui, traz mudanças, você sai do rio transformado, e depois você não volta a ser quem você era. Da onde que Heráclito tirava esta ideia de que tudo flui, tudo muda, tudo se transforma? Ele tira esta ideia do apeiron. Vou pronunciar mais uma vez. Apeiron. Que é o apeiron? Apeiron é a ideia do infinito e do indefinido, do ilimitado. Exatamente. Ele traz essa ideia de que a fonte deste rio, que faz com que tudo flua, a fonte é o infinito. Do infinito é que vem este rio. Do infinito é que vem o não ser. As coisas que não são, que não podem ser pronunciadas, não podem ser pensadas, não podem ser pesadas, não podem ser localizadas. É o apeiron, o infinito. Esta é a fonte. E se as coisas vêm do não ser, e elas vêm infinitamente do não ser, para onde que elas vão? Vão também para o infinito. Por isso que ele pensa, tudo muda, tudo flui. Nada pode ser afirmado como sendo constante e permanente. Tudo está em constante transformação. O problema é que se apeiron, ele por ser indefinível, inlocalizável, imensurável, ele também é intemporal. Não tem começo e não tem fim. E a mente não consegue pensar o conceito do apeiron, o infinito. Essa palavra ela é tão importante para a filosofia cristã, que houve um filósofo chamado Orígenes na história da igreja. Orígenes ele era um cristão piedoso, um biblista, um exegeta, amante das escrituras sagradas,
e ele chegou à seguinte compreensão: Deus não pode ser categorizado como apeiron. Nós não podemos dizer que Deus é infinito. Aí as pessoas que estavam em volta de Orígenes levantaram a pestana. Como assim Deus não é infinito? Orígenes tentou explicar. Se Deus for infinito, então Deus não conhece a si mesmo, porque o infinito não pode ser conhecido. Infinito é aquilo que não tem fim. Ele vai se estendendo, correndo, indo embora, desaparecendo e sumindo. E não há um ponto em que possa se dizer, cheguei ao fim. Porque se disser, cheguei ao fim, não é apeiron, infinito. É peras. Peras é infinito. Peras tem limite. Peras tem fronteiras. Agora, apeiron não tem limite, não tem fronteiras. Se eu disser Deus é infinito, eu estou dizendo que Deus está correndo atrás dele para saber aonde é que ele está. E quando Deus chega em um ponto, o infinito se estende à frente de Deus, lá na frente de Deus. E lá vai Deus correndo atrás do infinito. Por isso, Orígenes dizia, Deus não pode ser pensado como infinito, porque se for assim, Deus não conhece a si mesmo. E se Deus não conhece a si mesmo, não pode ser Deus. Se eu afirmo que Deus é infinito, eu digo que Deus não se conhece a si mesmo. E se Deus não conhece a si mesmo, não pode ser Deus. Logo, eu acabo afirmando que Deus não existe. Vocês perceberam a dificuldade que a filosofia cristã consegue apreender quando você afirma alguma coisa? Existe uma área de estudo nas filosofias que é a área do senso comum. E no senso comum, as coisas não são pensadas, elas são faladas. São faladas sem pensar. São afirmadas de forma inconsequente. As pessoas dizem, afirmam, sem ter pensado, e não sabem que o que elas estão falando existem implicações irracionais, ilógicas, antifilosóficas, e que se eu levar até as últimas consequências aquilo que a pessoa fala, eu posso ser levado ao que a filosofia chama de aporia. O que é a aporia? Aporia é quando eu afirmo uma coisa que eu não consigo pensar além dela. Aí eu faço uma suspensão de pensamento. Cheguei ao meu limite. Cheguei ao máximo. O problema é que eu cheguei ao máximo sem resolver um problema que eu mesmo propus, que eu mesmo descobri. Quando digo Deus é apeiron, é infinito, eu entro em aporia. E quem descobriu isso para nós foi este filósofo cristão chamado Orígenes, na história da igreja, século III depois de Cristo. Mas voltemos aqui a Heráclito. Porque o apeiron não surgiu em Orígenes, lá no terceiro século depois de Cristo. O apeiron está aqui quase 600 anos antes de Cristo entre os gregos. E os filósofos estão afirmando, a fonte de todas as coisas é o apeiron, inclusive do logos. O logos ele vai surgir do infinito, vai surgir do indefinido. Por que os gregos pensavam assim? Existe um livro que foi escrito por Hesíodo. Marque este nome aí, Hesíodo. Faça uma pesquisa. Esse livro chama-se Cosmogonia ou Teogonia. A Teogonia de Hesíodo propõe que o princípio de todas as coisas
começa com o caos. Não há uma tradução para a palavra caos. Mas para aproximar do nosso entendimento, nós chamamos caos de confusão. Aquilo que está desordenado. Aquilo que não tem princípio, nem meio, nem fim. Você não consegue encontrar as pontas, nem a ordem. Não existe nexo. Está tudo solto. E Hesíodo, ele conta que o início do cosmos, do mundo, retrocede até o caos, chamado caos primordial. E é daí que vem a ideia do ápeiron, porque o caos ele é infinito. Ele se estende para todas as direções e não se consegue chegar até a sua fronteira. Acontece que do caos surge um Deus do dia. E esse Deus ele é chamado de éter. Esse éter é da onde vai vir para nós o conceito de eternidade. O que é o éter? Seria uma espécie de Deus da eternidade. É aquele que gera as coisas que são eternas. Mas não no sentido de eternidade que nós entendemos dentro da teologia. Não é aquela eternidade que nós pensamos como são ensinados para nós pelos teólogos. Para os gregos, eternidade é somente aquilo que não tem fim. Não pode morrer. É feito de éter. E o que mais que é feito de éter? Pneuma é feito de éter. O ar é feito de éter. É onde que eles pensam a ideia da alma. O conceito da alma como sendo um ar. E esse ar, ele possui a substância do éter. A substância do que nós chamamos de eternidade. Ou imortalidade. Não pode morrer. Não pode deixar de existir. Veja, nós já retrocedemos bastante só por causa do Evangelho de João. Quando João vai usar o termo logos lá na frente, antes disso, os gregos já usavam aqui atrás. E os gregos ainda iam pensar nele, da onde vem o logos? O logos vem do ápeiron, vem do infinito. De onde vem o infinito? O infinito vem do caos. E o caos? O que o caos gerou? Ora, do caos saíram todas as coisas, inclusive o éter. E do éter, o que surgiu? Do éter surgiu o pneuma. O que é pneuma? Pneuma é o ar, é o vento, é o hálito. E em português, é a alma, é aquilo que anima, é aquilo que vivifica. É aquilo que dá sinal de que a coisa está acontecendo porque tem vida. Olha, nós já estamos dando um salto gigantesco. Porque todos esses conceitos que eu estou te passando estão presentes na filosofia cristã. E na teologia cristã também. E nas doutrinas cristãs. E no Novo Testamento. Para nós pode até parecer novidade. Mas para o espírito do Novo Testamento e para a filosofia cristã, já não é tanta novidade assim. Continua sendo um enigma, mas não é novidade. O pneuma, o ar, o hálito, ele vem do éter. E o éter vem do ápeiron, vem do infinito. Então os filósofos, como Anaximandro, Anaxímenes, eles vão juntar os conceitos de ápeiron ao conceito de pneuma. E vão dizer que o ápeiron pneuma, o espírito é infinito. O espírito emana do infinito.
E esse infinito, ele dá origem à eternidade. Eternidade não tem fim, mas teve um princípio. E o princípio é o infinito. Tudo isso que eu estou dizendo para você estava na cabeça de Heráclito. Heráclito conhecia isto de perto. E ele tinha duas alternativas. Ele tinha a alternativa de Parmênides, um outro filósofo da sua época, ou ele tinha sua própria alternativa. Qual era a alternativa de Parmênides? Era a alternativa de colocar um fim ao caos, um fim à desordem, estabelecer um princípio, uma ordem, uma lógica e trabalhar com o princípio de não contradição. O que é o princípio de não contradição? É justamente aquele que A não é B, B não é A. Eu não posso dizer que A é B e B é A. Princípio de não contradição. O A só pode ser A. A é igual a A. E B? B é igual a B. Ora, e qual é a relação entre A e B? A é diferente de B. B é diferente de A. É como dizer, pássaro é pássaro. Árvore é árvore. Pássaro não é árvore. Árvore não é pássaro. Eu não posso dizer que árvore é pássaro e pássaro é árvore. Isto é uma contradição. É uma exigência da lógica. É racional. E quando eu estou aqui falando a palavra lógica, perceba você que é iniciante nos estudos de filosofia, que eu já estou usando a palavra logos. Logos é a razão. Logos é aquilo que me permite pensar de uma forma ordenada, de uma forma racional, lógica. Parmênides dizia isto. Eu não posso afirmar uma coisa e negar esta coisa e dizer que tanto a afirmação quanto a negação são verdadeiras. Exemplo, um criminoso, ou ele é inocente, ou ele é culpado. Ou é criminoso, ou está sendo vítima. Não posso dizer que um criminoso é inocente e culpado de um crime. Ou é culpado ou é inocente. Esta é a lógica. Ou sai absolvido ou condenado. Esta é a lógica. Não posso eu, como juiz, bater o martelo e dizer absolvido e mandar prendê-lo. Não posso eu, como juiz, bater o martelo e dizer condenado e mandar soltá-lo. Esta é a lógica. Mas Heráclito não pensava igual Parmênides. Heráclito, ele era polêmico. O que é uma pessoa polêmica? É uma pessoa que sustenta os dois polos de uma sentença. Sustenta o polo positivo e o negativo. E sustentando o polo positivo e o negativo, diz: ambos os polos são verdadeiros. Ambos os polos fazem parte de uma só sentença. Eu não posso anular um para estabelecer o outro. Eu não posso dizer que o criminoso é culpado, inocente. Eu posso dizer que este criminoso tanto é culpado quanto é vítima. Pronto, estabeleceu a polêmica. Essa é a forma de pensar de Heráclito. E se você pensa que está longe da filosofia cristã, basta você ler as páginas do Novo Testamento. A contradição que é proposital na teologia cristã, na doutrina cristã. Uma contradição gritante. Por quê? Porque o verbo se faz carne e não tem nada a ver. Logos não pode tomar parte na carne, porque a carne é finita. E o Logos que vem do infinito não pode se fazer carne.
O Logos ele vai penetrar como razão todas as coisas. E a carne não suporta o Logos. Só que é isso que o Evangelho vai propor para nós. E é nesse ponto que nós começamos a fazer filosofia cristã. Para entender qual é a relevância de entender Logos e carne. Carne no grego é sarx. Qual que é a ligação que existe entre um e outro? Por que o Logos teve que tomar a forma humana? Por que Deus não agiu da própria eternidade, do seu mundo, de sua natureza, de sua physis? Por que ele não agiu do céu na terra? Perguntamos, por que Deus não estala o dedo e termina com o mal no mundo? Para que passar pela humilhação de 30 anos e ficar reduzido a um pedaço de árvore, transpassado por cravos, espetado na cruz? Para quê? Não tem lógica. Não é racional. Não dá para entender. Porque um dos atributos do divino é a onipotência. Tudo pode. Pode todas as coisas. E pode de longe. Não precisa participar. É assim que os deuses gregos faziam. Agiam do Olimpo. É a lógica grega. Os deuses só vinham à terra e vinham disfarçados, aprontavam, iam embora, deixavam o estrago, problema dos homens. Aí está. Você está construindo a filosofia cristã. E para construir a filosofia cristã, você precisa ler o Evangelho. Quando você lê o Evangelho, ele usa termos que estão dentro da filosofia grega. E a filosofia grega conta com alguns homens que são chamados de pré-socráticos. Esses pré-socráticos estão cheios de problema para resolver. Dentre eles, Parmênides e Heráclito. Parmênides afirmando a lógica e Heráclito afirmando a polêmica. Só dá para filosofar dentro da polêmica. E se você quiser esvaziar a polêmica, você deixa de filosofar. Quando você resolver, acabou a filosofia. Só é filosofia enquanto você mantém os contrários, a polêmica, os polos, a contrariedade, a contradição, o ser e o não ser, o finito e o infinito, o presente e o não presente. Entendendo que tudo está em mutação constante e permanente, nada ficando no seu lugar. Porque se alguma coisa fica no seu lugar, o rio faz com que essa coisa saia de qualquer forma. Este é o segundo áudio de filosofia cristã. E você pergunta, qual que é a relevância disto para a minha vida cristã prática? Porque a finalidade do nosso curso de filosofia cristã é nós trabalharmos com o dilema da religiosidade e da espiritualidade. Qual que eu devo sustentar? Qual é o caminho que mais me aproxima de Deus? A religiosidade ou a espiritualidade? Como nós seguimos a forma de Parmênides, nós acabamos optando por um e deixando o outro de lado. Acontece que temos muita imaturidade para fazer uma decisão tão difícil, tão complicada. Ou um ou outro. E geralmente nós sacrificamos a espiritualidade. Sacrificamos a espiritualidade porque ela vem do infinito. Lembre-se que eu acabei de falar. Pneuma, que é o espírito, que é a alma, aliás, que é o ar. Pneuma, ele vem do infinito, vem do apeiron. Como ele vem do apeiron, aí o que acontece? O espírito vem do infinito. E se ele vem do infinito, ele vai para o infinito. E tem uma coisa que o espírito ele exige: liberdade. É uma exigência do espírito, pneuma.
Você pode estar se perguntando, mas alma não é psique? Psique também vem de pneuma. Os gregos vão usar esse termo intercaladamente. É assim, antes deles usarem a palavra psique, eles usam a palavra pneuma. Depois, essa palavra vai se transformar em psique. Portanto, o espírito vem antes da alma. Portanto, o ar, ele vem antes. Quem é que vai dar origem à alma? Nous dá origem à alma. Nous, uma palavra grega que você escreve com N-O-U-S. Nous. Nous. É o nous que vai dar origem à alma. Mas antes da gente pensar a alma, vamos voltar para pneuma. De onde vem o pneuma? Pneuma vem de apeiron. Que é apeiron? Apeiron é o infinito. O espírito vem do infinito. Vem do infinito e vai ao infinito. E quem é que está animando o pneuma? É o éter. O que é o éter? É o elemento que dá vida, que vitaliza, que transforma em alguma coisa em imortal, imorredor. O pneuma, ele é infinito. Você tem que fazer uma escolha. Ou você fica com a religiosidade, que é criação do espírito, ou você fica com a espiritualidade, que é criação do infinito. A religiosidade pode até se materializar, mas ela está datada para desaparecer. E a própria religiosidade, ela traz uma marca do tempo de insatisfação. A religiosidade nunca satisfaz ao espírito. Apesar de ser uma criação do espírito, o próprio espírito paira por cima da religiosidade e fala, não está bom. Não é suficiente. A religiosidade não consegue manter atrativos permanentes para o espírito. Por isso que Heráclito vai dizer, Panta rei, tudo flui. E o espírito, ele vai impor uma dinâmica de transformação na religiosidade, justamente por causa da inconformidade do espírito com a religião. O espírito não quer ficar preso à religião. Ele quer fluir, quer avançar. O espírito precisa de liberdade, precisa de amplitude, de infinitude. Não gosta das fronteiras por causa que ele não reconhece as fronteiras. O que é o espírito? Qual que é o símbolo do espírito? O símbolo do espírito é o ar. E agora você vai perceber exatamente essa metáfora. Qual é a fronteira que existe para o ar? Nenhuma. Ele é onipresente. Por mais hermético que seja um objeto, ele penetra por este objeto. Ele penetra pelas microfuros que existe no objeto. E mesmo quando você diga, eu tenho aqui uma bomba a vácuo, e eu vou tirar todo o ar que tem aqui. Pois bem, o espírito fala, então eu saio, porque aprisionado no vácuo eu não posso ficar. Essa é a natureza do espírito, ele quer a grandiosidade do infinito. E a religião oprime o espírito porque quer aprisioná-lo como se fosse uma espécie de lâmpada de Aladim, que aprisiona o espírito do gênio. Isto que é a religiosidade. É a prisão do espírito. Estamos filosofando exatamente neste momento. Mas estamos filosofando com os termos que estão no Novo Testamento. Os termos que estão dentro da fé cristã. Paulo escreve, o Senhor é Espírito. E aonde há o Espírito de Deus, ali há liberdade. Olhe para Jesus Cristo, ele vai entrar no mundo, mas ele vem como Logos. Quando ele vem como Logos, ele assume a carne humana. Enquanto ele está na sua carne, ele é livre. Ele mesmo afirma. Quando é que ele afirma? Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quer um exemplo? Aí pega uma mulher, apanhada no ato do adultério, trazem até Jesus. Ele pega e defronta os acusadores, os dispersa,
deixa a mulher ali em estado de consciência, pergunta onde estão as suas prisões, seus acusadores, não estão presentes mais, as correntes caem, e Jesus Cristo diz a ela: vai e não peques mais. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente estáis livres. Ele não disse, fica comigo. Ele colocou a mulher em estado de liberdade absoluta. Esta é a natureza do Espírito, diferente da religião. Porque a religião aprisionaria a mulher. Os homens que trouxeram a mulher para serem apedrejadas representam a religiosidade. E não é só a religiosidade dos judeus, é toda a religiosidade. Toda a religiosidade prende, aprisiona, apequena, acusa, aponta, pega em pedras. Toda a religiosidade é assim. Cristo, que é o Espírito, enfrenta a religiosidade, libera aqueles pessoal lá para eles fazerem o que eles quiserem, se puderem, se conseguiram se defrontar com a realidade do Espírito, não conseguem, vão embora, e Cristo liberta a mulher dizendo, vai. Não disse fica, disse vai. Se o Filho do Homem te libertar, verdadeiramente você é livre. Por isso que a espiritualidade, ela exige liberdade, para que ela possa se expressar diante do próprio Criador, diante de Deus. Sem o Espírito, o homem está morto. Sem o Espírito, de nada vale. Pneuma que vem do Apeiron, pneuma que vem do infinito. E de acordo com Heráclito, flui. E flui sempre. E flui para sempre. Não pode ser aprisionado. Você pode até mergulhar no rio do Espírito. Você mergulha, você é um. Você sai, você é outro. E o Espírito faz o seu caminho. Metáfora do Evangelho de João, segundo Jesus Cristo. O Espírito sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Aí Cristo acrescenta, da forma como é o Espírito, assim é todo aquele que nascer do Espírito também, que mergulhar no rio, que aceitar esta inexorável realidade de que o Espírito flui. E ele flui da eternidade para a eternidade, do infinito para o infinito, apesar da sua incompreensibilidade. Não posso compreender. Aí você está lembrando agora que eu falei de Orígenes. Como assim? Deus é infinito ou não é infinito? Como assim o Espírito é infinito? Se o Espírito é infinito, então o Espírito não conhece a si mesmo. Volte para Heráclito. Mesmo que você afirme que o Espírito é infinito, você deve afirmar isto para poder estabelecer a contradição e não tentar eliminar a contradição. Se você tentar eliminar a contradição, você perde o fio de prata da filosofia cristã. Vou fazer uma pausa neste áudio para que você possa tomar as suas anotações e assim pensar e repensar. Tenha bastante paciência, porque você está trabalhando com conceitos novos. Nós ainda não chegamos em João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Logos estava com Deus e o Logos era Deus. Mas já estamos caminhando para ele. Caso você queira entrar em contato, o meu número é 999-47-43-30, prefixo 11. Professor Rogério de Souza. Que a paz esteja com você.